Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um vídeo da nossa série Destaques da Lição, onde pretendemos, através de slides, comentar a nossa lição do próximo domingo, lição da CPAD, adultos, e para você que é professor, que é aluno, superintendente da escola dominical, é mais uma ferramenta que disponibilizamos para lhe auxiliar, para lhe ajudar, lhe auxiliar no preparo e aprofundamento do conteúdo da escola dominical. Deixe a sua inscrição, por favor, acione o sininho para receber as nossas notificações e compartilhe esse vídeo para os seus grupos, das suas igrejas e das escolas dominicais que você participa. Meus amigos, meus irmãos, vamos começar. Quero fazer uma rápida oração para iniciarmos o nosso estudo. Pai, no nome de Jesus, te apresento os teus filhos e filhas que assistirão esse vídeo, que este conteúdo, que essa lição possa lhes ser útil, Senhor. Te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de utilizarmos as mídias sociais para propagar a tua palavra e para auxiliar os teus filhos no aprendizado da mesma, Senhor. Te agradeço, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos seguir. Está aqui, lição de número 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Sou o pastor Alexandre Oliveira. Está aqui as minhas mídias sociais. Participe com a gente. E também o e-mail, se você quiser falar conosco, está aí o e-mail disponibilizado para atendê-los. Maravilha! Texto áureo da nossa lição: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Muito apropriado esse texto áureo, mostrando o que Cristo fez. Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E como foi que ele conseguiu fazer de ambos os povos um? Derribou a parede de separação que estava no meio, entre judeus e gentios. Glória a Deus. A verdade prática: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Vamos ver aqui há dois tipos de inimizades. Vamos ver aqui que Cristo desfez tanto a inimizade vertical quanto horizontal. A verdade prática destaca aqui a inimizade vertical entre Deus e os homens, mas também Cristo desfez a inimizade entre os povos, a chamada, no caso aí, inimizade horizontal entre dois povos, judeus e gentios, entre os homens. Cristo também desfez esta inimizade. Portanto, temos a vertical e a horizontal. Não perca essa perspectiva ao longo da nossa lição, porque é importante para entendermos a palavra de Deus e a lição deste tema, deste domingo. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 2, versículo 14 ao 19. Não vou ler, vou deixar aqui na tela. Depois você pode pausar e ler, como também pode assistir esse vídeo acelerando a velocidade. Eu normalmente assisto os vídeos na velocidade 2, mas também tem 1,25, 1,5, 1,75, que ajuda a entender e acelerar o tamanho do vídeo. É a dica que eu deixo para você aí. O objetivo geral dessa lição é conscientizar que, por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e entre dois povos criou a igreja. Está aí. Objetivos específicos para cada tópico teremos nesta lição, ou temos nesta lição, 3 tópicos e passaremos por todos eles. A introdução: tem no nosso canal aí o comentário da lição de número 6, falando sobre os gentios
que estavam longe de Deus, que estavam separados de Deus e que não faziam parte da comunidade dos judeus. Contudo, nessa lição de hoje, como está aí no slide, vai ser analisado a mudança de cenário, a mudança de status. Aqui a parte final aqui desse slide. Houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2 de Efésios, porque houve essa mudança de cenário, que é justamente objeto do tema de hoje. Cristo trouxe reconciliação. Quem estava longe, quem estava distante, quem era inimigo de Deus, foi aproximado. E entre judeus e gentios foi feito um novo povo. Qual é o nome desse novo povo? A igreja. Maravilha. Seguindo o versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Portanto, que nós já comentamos anteriormente. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Está aí. Perceba a linguagem que Paulo utiliza, longe, perto, para reforçar esse entendimento da quebra da inimizade, que Cristo desfez a inimizade e, consequentemente, devolveu ao ser humano a possibilidade de se aproximar de Deus. Nas palavras de Tiago, de se tornar amigo de Deus. Nós somos privilegiados, porque Cristo fez isso por nós. E agora, enquanto pertencente à igreja, nós temos comunhão com Cristo e com o nosso Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Na presente lição, estudaremos os desdobramentos desta mudança. Primeiro tópico, Cristo desfez a inimizade entre os homens. Esse é um ponto crucial da lição e vai percorrer por todo o conteúdo da lição, pelos 3 tópicos. O subitem 1, a parede de separação entre os homens. Existia uma parede de separação, está lá no texto da leitura bíblica em classe, que Cristo desfez a parede de separação. Aqui é uma linguagem figurativa para demonstrar a nossa nova situação, ou a nova situação daqueles que estão em Cristo Jesus. Acompanhemos. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. Lembrando do fator histórico de que quando Paulo escreve esta missiva, o templo de Jerusalém, a história, os rituais ainda funcionavam. Hoje não temos mais o templo em Israel, não tem mais esse modelo de templo e nem nenhum outro, na verdade, mas na época de Paulo tinha, e vamos mostrar aqui nesse outro quadro que essa estrutura foi derrubada, essa estrutura foi derribada por Cristo. Não o templo necessariamente, literalmente falando, mas essa barreira ilustrada aqui vai estar aqui, ó, ilustrada por essa parede literal que existia entre o pátio dos gentios e o acesso para o pátio do templo. Só que poderia entrar no pátio do templo para acessar o pátio do templo e aí o lugar santo e santíssimo para os sacerdotes e sumos sacerdotes, respectivamente, era os judeus. Os judeus poderiam ficar no pátio, analisar ali, observar. Já o povo gentílico, não. A não ser se esse povo fosse um prosélito, alguém que se convertesse à religião judaica, mas que não é objeto da nossa análise aqui. De maneira geral, portanto, os gentios ficavam ali no pátio dos gentios, denominado átrios dos gentios, nessa região aqui, ó. E tinha esse muro fazendo a separação, para que o povo não entrasse, não acessasse o lugar
do pátio ou a entrada do templo, por assim dizer. É importante, por isso que eu estou me detendo nesse comentário, que é para vocês entenderem que todo o conteúdo da lição de domingo, dessa lição que estamos estudando, ela vai girar em torno deste entendimento da parede de separação que foi derribada através do sacrifício de Cristo. E uma das maneiras de entendermos isto é mostrando o átrio dos gentios e o muro que fazia a separação literal dos estrangeiros, que não deveriam entrar e nem ter acesso à parte do templo. Portanto, meus amigos, o extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Está em Atos 21, 28. Paulo foi acusado de permitir que os gregos entrassem, tivessem acesso ao templo, e por conta disso ele foi contestado e queriam inclusive maltratá-lo, fazer-lhe mal, atentar contra a sua vida por conta disto. O subitem 2, a derrubada da parede da separação, o desdobramento do item anterior, o apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Há uma outra ilustração aqui, que é o véu do templo quando foi rasgado do alto a baixo. Se ilustra também, semelhantemente, aí a separação ou a derrubada do muro. Foi retirado, portanto, todo e qualquer obstáculo que impedisse o acesso a Deus. Cristo fez isto através da sua obra, através do seu sacrifício. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Literal no sentido de que existia o templo, existia o véu e existia realmente essa inimizade. As pessoas não podiam ter acesso a Deus por conta do pecado. Isso é literal também. Só que é também espiritual, porque agora nos dá esse acesso. E a falta do acesso também era uma deficiência espiritual ocasionada pelo pecado. Então agora, através da obra de Cristo, todo mundo, qualquer pessoa, pode, através de Cristo, chegar-se a Deus. Através de Cristo, acessar a presença de Deus, o trono de Deus. E através de Cristo, fazer parte da igreja. Esse novo povo criado a partir dos dois outros grupos, judeus e gentios. Assim não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai, aleluia. Através de Cristo temos acesso à presença do Pai. Está aí Efésios 2,18. E pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Hebreus 10:9. Vamos ler. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Isto aí. Temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Lembra que o Santo dos Santos era restrito apenas para o sumo sacerdote. E agora, em Cristo, temos acesso ao Santo dos Santos. Mais uma vez, cabe destacar que aqui não é uma ideia literal, mesmo porque o templo não existe mais. Mas aqui é no sentido espiritual, na comunhão com Deus, resultado da obra de Cristo. Podemos acessar o trono da graça, podemos acessar a presença de Deus de qualquer lugar. E acessarmos essa presença através de Cristo e poderemos estar em qualquer lugar, que não é falando Santo dos Santos de maneira literal, mas o lugar onde Deus está, o lugar onde Deus habita, a presença de Deus. Glória a Deus. O conceito da lei dos mandamentos. Está aqui.
A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica. Perceba, deixa eu voltar aqui, para você entender. O conceito da lei dos mandamentos. Paulo vai dizer que quebrou. Portanto, esse novo povo, resultado da obra de Cristo, não está mais sujeito às leis ou à lei dos mandamentos. Por quê? Vamos entender. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica. A lei mosaica, a lei do Antigo Testamento, a lei que os judeus seguiam e alguns ou muitos da nação israelita ainda seguem, é a lei que foi dada a Moisés, administrada por Moisés e também estabelecida por Moisés. Moisés foi um grande legislador, um grande criador de leis. Portanto, todo o arcabouço jurídico dos israelitas cabe muito a Moisés quando ele organizou a nação e estabeleceu as leis. Dentre elas aí nós temos a lei moral, a cerimonial e a civil. Entenda aqui, é uma lei só, a lei de Deus. Só que essa lei ela é dividida em 3 áreas: a moral, a cerimonial e a civil. Sigamos. São 3 esferas da mesma lei. Vamos ver aqui, cada uma delas. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. Aqui refere o regramento jurídico. Aqui fala das leis, do direito judaico, tá? Portanto, a lei civil se refere às relações sociais que o povo tinha, as multas, as penalidades, o trato com a propriedade, o trato com os bens, o trato com a família, as relações sociais. Portanto, a lei civil trata da convivência e do tratamento destinado aí o colocado para os cidadãos judeus. Portanto, a lei civil fala do arcabouço do direito jurídico do povo judeu. Vamos ver o outro aspecto aqui da lei, é o aspecto moral, se refere aos 10 mandamentos, o decálogo, a Torá, por assim dizer. São aí os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos, para a lei, aqui há um destaque importante. Para a lei, esses 10 mandamentos era inclusive viável para a salvação. Quem guardasse aqueles 10 mandamentos, ou a lei de Deus, poderia ser salvo. No nosso caso, não. As leis, ou a lei moral, continua valendo. Os 10 mandamentos continuam valendo. Mas não para a salvação, mas para a observância cristã, porque trata de princípios cristãos, princípios divinos para as relações humanas, para o bom convívio social. Portanto, hoje nós utilizamos a lei moral não como meio para a salvação, mas porque nós já somos salvos e como bons salvos, nós reproduzimos os princípios de Deus, os princípios do reino de Deus. O último, a lei cerimonial, é citada como sendo circuncisão, sacrifícios, comida e bebida, dia de festas, lua nova e sábados. Pois bem, a lei cerimonial refere-se ao conjunto de liturgias, de normas religiosas, de práticas religiosas. Muitas delas estão contidas no livro de Levítico, são estabelecidas ali. Essas leis cerimoniais é que provavelmente tenha sido abolida, e é a que Paulo se refere, enquanto lei de mandamentos. Isso que Cristo aboliu. Ele aboliu a lei, e dentro da lei ele aboliu aí, vamos colocar aqui, praticamente a lei cerimonial, deu um novo sentido à lei moral, e a lei civil é para os judeus, não nos rege enquanto cristãos. Portanto, Cristo cumpriu
a lei e os profetas. Ele de fato cumpriu a lei. A lei teve sua vigência até Cristo. Cristo cumpriu e de lá para cá vige a lei da graça, a lei do Espírito, a lei do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, por conta disso, que não é recomendável que as igrejas, que os cristãos em Cristo Jesus reproduza na sua igreja e no seu meio práticas litúrgicas que pertencem à lei cerimonial. Cristo veio para desfazer isto aí, introduzir, não desfazer, Cristo veio para cumprir. Vou usar outra palavra para ficar melhor entendível. Cristo veio para cumprir e estabelecer agora a lei do seu reino, a lei da graça. Então não cabe mais às igrejas cristãs ficar reproduzindo festas, cerimônias, liturgias, sacrifícios, como era feito pelos judeus na época de Cristo e do Antigo Testamento. Então não é recomendável estar fazendo Arca da Aliança, reproduzindo essas práticas que não são cristãs. Você não vê isso no Novo Testamento. E você também não vê isso na história da igreja. É importante fazer esse destaque aqui. Sigamos. A revogação da lei dos mandamentos. Pois bem, foi revogado. Se foi revogado, não quer dizer que foi validado, não, que foi cumprido, foi revogado. Não está mais vigente, não está mais em vigência, não é mais eficaz, como se diz no direito. Não é mais eficaz, não tem mais validade, não requer que as pessoas cumpram, pois Cristo revogou. A eliminação das barreiras que dividiam os judeus e gentios se deu pela revogação da lei de mandamentos, que consistia em ordenanças. Você já percebeu que na igreja não existe muita liturgia no Novo Testamento? Existe apenas 2 ordenanças, batismo e Santa Ceia. Não existe um padrão para dirigir culto, não existe um padrão para seguir, não existe um modelo litúrgico onde a igreja deve obedecer. Apenas Paulo diz: quando vos ajuntais, um tem salmo, outro tem palavra, outro tem revelação, outro tem profecia, fazeis-se tudo para a glória de Deus. Pronto. Não existe um padrão litúrgico. Assim também como não existem inúmeras ordenanças e liturgias. Temos apenas no Novo Testamento 2 cerimônias importantes, que é a Santa Ceia e o batismo, 2 ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Está aí, ele veio cumprir. Portanto, a lei já foi cumprida cabalmente em Cristo. Resta-nos agora seguir a lei de Cristo. É isso basicamente que o texto quer dizer. Visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Lembra lá de Hebreus? Cristo ofereceu uma única vez por todos, validade, tem plena validade, plena legalidade, a obra de Cristo, e nós vivemos debaixo das leis dessa obra de Cristo, da graça de Cristo. Glória a Deus. Veja aí Hebreus 7, 27. Aí vamos entender que a obra de Cristo foi diferenciada. E ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Acabou. Não existe mais a replicação de liturgias, de cerimônias, de práticas da lei cerimonial que os judeus faziam. Nada disso. A tônica, a ideia do Novo Testamento é: onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Vamos cultuar o Senhor, vamos servir ao Senhor, mas não está preso às amarras das liturgias, irmãos. Cristo já nos libertou. Aleluia. Deste modo, a revogação aqui aludida é da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. Os gentios não podiam participar de jeito nenhum, de absolutamente nada, que pertencia à liturgia dos judeus.
Agora em Cristo, não. Não existe mais gentio, não existe mais judeus, todos somos um em Cristo Jesus e formamos a gloriosa igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Efésios 5:2. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Pronto. Glória a Deus. Segundo tópico. Pela paz, Cristo fez um novo homem. Vamos continuar juntos aí, olha. Não pula o vídeo não, viu? Segue aí. Pela paz, Cristo fez um novo homem. Tópico 2, vamos lá. O conceito bíblico de paz. O que é paz? Vamos apresentar alguns aspectos aqui rapidamente, porque isso aqui vocês já sabem. Primeiro aspecto, paz se refere a boas relações. Paz também se refere ao fim de um conflito. Paz também se refere ao estado de tranquilidade e também de uma qualidade espiritual. Quem está em Cristo tem paz. E essa paz espiritual é superior às três outras paz listada cá. Quem tem essa paz espiritual tem tranquilidade. Quem tem essa paz espiritual tem boas relações com seus vizinhos, amigos e as demais pessoas. E também não gosta de conflito, não gosta de briga, de confusão. E, consequentemente, vive tranquilo. Portanto, a paz de Cristo é uma qualidade espiritual. E essa paz aqui também se refere, e aqui o destaque que queremos dar, se refere ao relacionamento que temos com Deus. Cristo nos deu essa paz. Ele desfez o muro de separação e nos ligou a Deus novamente. Portanto, essa barreira aqui foi quebrada e nós temos esta paz com Deus, porque agora temos comunhão, temos amizade com Deus. Na passagem a preço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e como os homens aqui, como nós já falamos, tem aqui primeiro, desfez a nossa inimizade com Deus, é a paz vertical. Ele nos deu essa paz vertical, como também a paz horizontal com os homens, judeus e gentios, fazendo deles um novo povo. Tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Colossenses 1:20. E por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas. Está aí. Por meio dele que é em Cristo. Reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Glória a Deus. Cristo é o motivo da nossa paz. Está aí. Cristo é a nossa paz. Daqui em diante, vamos acelerar um pouco, porque são apresentação de conteúdos que nós já falamos aqui. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Entenda bem, Cristo apenas não nos trouxe a paz. Ele é a nossa paz. Assim também como ele nos deu amor apenas. Ele é o amor. Então perceba que há uma personificação da paz. Cristo personifica a paz. Ele é a própria paz. E não existe paz verdadeira se não for em Cristo, através de Cristo. Glória a Deus. Pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas ele é a paz, literalmente. Aqui nós temos a comunhão espiritual. Cristo habita em nós, sendo ele mesmo a nossa paz. Está aí João 14:23. Deste modo, essa paz repousa na igreja entre o crente e Deus e entre judeus e gentios. Agora o único povo em Cristo Jesus. A igreja é a formação de todos os povos. Maravilha, glória a Deus. Efésios 2:14. Veja aí o texto grifado, ou destacado, de ambos fez um. Pronto, de ambos fez um novo povo, a igreja. A nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora
se hostilizavam para criar em si mesmo dois de um novo povo, ou de um novo homem, dois de um novo homem, fazendo a paz. Já comentamos isso. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens, mas foi o resultado da obra de Cristo. É importante destacar. Aqui, como que gerou essa paz entre os homens e Deus e entre os homens? Essa paz gera a partir de Cristo. Através de Cristo, todos os homens podem ter paz. Por mais divergentes que sejam, por mais conflituosos que sejam. Essa paz é resultado exclusivamente da obra de Cristo. Ela foi realizada em si mesmo, ou seja, através de Cristo e por Cristo. Nele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Aleluia. A partir desse ato surge uma nova humanidade, que no caso aí é a igreja, Colossenses 3,11. A igreja onde não há circuncisão e nem incircuncisão. Esse texto é para enfatizar a realidade da época de Paulo, como nós já comentamos na lição passada. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Pronto. Nele as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeita, a etnia e a classe social desapareceram. Aqui eu quero destacar o seguinte: Cristo, com a união, com a formação de um novo povo, ele desfez qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de acepção. Todos, dependendo da cor, raça, idade, religião, condição social, não importa. Todos podem ser um em Cristo Jesus através da igreja. Terceiro tópico, pela cruz, reconciliados com Deus no corpo. Vamos seguir? Está desanimado? Não, né? Vamos lá. Vamos continuar para finalizarmos a nossa lição. Pela cruz, reconciliados com Deus no corpo. Está aí. Cristo se fez maldição por nós. Texto de Hebreus 12:2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aleluia. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. E estar à direita do trono de Deus é um sinal de exaltação. Os grandes homens sentavam ao lado do rei, ao lado do soberano, ao lado do monarca. Então, Cristo está à direita de Deus, significa que ele foi honrado, foi exaltado, como Paulo escreve aos Filipenses capítulo 2, versículo 8, 9, 10 e diante, demonstrando a exaltação de Cristo. Uma das maneiras de exaltar Cristo foi Deus colocá-lo à sua direita, ao lado do seu trono, ao seu lado direito, sinal de exaltação. Um outro destaque que eu quero dar aqui é em relação à morte de cruz. A morte de cruz era uma morte perversa, reservada apenas para os maiores malfeitores e reservada para não romanos. O cidadão romano não morria, não poderia morrer pela cruz. Era uma condenação exclusiva para não romano. E Cristo, sendo judeu, ele foi morto pela cruz. Era uma morte terrível, muito desagradável e reservada para os malfeitores, para os maiores criminosos da época e punível realmente com a morte de cruz. E o nosso Senhor sofreu tudo isso aí em nosso lugar, em nosso favor, para nos dar a paz e a reconciliação com Deus. O réu era açoitado por um chicote, está aqui ó, o modelo do chicote, como era formado, a correia de couro, está aqui ó, as bolas metálicas e os ossos. Os historiadores falam que quando batia, arrancava, a carne vinha junto, não era só o ferimento, ou machucar a carne, era na verdade arrancar os ossos, com os ossos aí, as bolas metálicas, batia e arrancava. Era absurdamente sofrível, sofrimento absurdo. Também uma maneira de se castigar através do chicote.
E Cristo suportou tudo isso aí, ó, por nossa causa. Glória a Deus. E louvamos ao Senhor por conta disso. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz. Está aí. E o texto diz lá em João 19, versículo 17, que Jesus foi ajudado no decorrer da caminhada. Ele foi também ajudado. Nós já sabemos dessa história. Vamos seguir aqui. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Reconciliados pela cruz de Cristo, estamos aí, Cristo nos reconciliou. A cruz de Cristo é uma forma de expressão, não é a cruz necessariamente, mas o seu sacrifício. Só dando esse destaque para a gente não valorizar demais o objeto em detrimento do benfeitor, daquele que executou, daquele que fez em nosso favor. Então, a cruz é meramente para simbolizar o ato que ele fez. Mas a cruz só é importante porque ele fez esse ato. Senão a cruz seria nada mais, nada menos do que uma peça de maldição onde eram crucificados os maiores criminosos da época. Vamos seguir. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o mistério da reconciliação. Somos reconciliados uns com os outros através de Cristo e também reconciliados com Deus. Está aí reconciliados na cruz em um corpo. 3:3. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. Está aí. Já comentamos exaustivamente sobre este ponto. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, quer dizer, entre judeus e gentios. Já posteriormente vai ser destacado aí a inimizade entre Deus e os homens. O Senhor desfez tudo isso, a inimizade horizontal, como também a inimizade vertical. Mais um quadro, assim a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, um único corpo. A família de Deus e a igreja de Cristo, estão aí as referências da carta aos Efésios para vocês acompanharem. A conclusão é obediência ao plano divino. Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Está aí, meus irmãos, chegamos ao final. Deus abençoe a sua vida e família. Quero orar por você, fechando também esta nossa ministração. Pai, te louvo, porque finalizamos este conteúdo, esta lição, que sirva de bênção, Senhor, e de crescimento para os teus filhos. Onde essa palavra chegar, esse vídeo chegar, que o teu nome seja glorificado. Te louvo, te agradeço, no nome de Jesus. Meus amigos, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida e família.